Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, capítulo 12, No Tempo dos Vice-Reis. A ação espiritual das falanges de Ismael, unidas ao esforço dos elevados espíritos que reconstruíam as energias portuguesas, intensificava-se cada vez mais no coração das duas pátrias irmãs. Pelo Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, assinado em 1703, a Inglaterra, cujo poderio marítimo se consolidava depois dos grandes feitos das armadas de Portugal, de Espanha e de Holanda, passaria a amontoar o ouro do Brasil como principal fornecedora de Portugal e de suas colônias. No capítulo financeiro, o Brasil era, de fato, uma das suas fontes de riqueza, porque todas as suas reservas escoaram para o tesouro inglês. Uma sábia disposição do mundo invisível regulamentou a questão dessa forma, adotando-se essas providências para que a pátria do Evangelho fosse colocada a cavaleiro de novos choques de ambição nos seus territórios. A combinação de Methuen era ruinosa para a indústria portuguesa, mas nos grandes jogos de interesses internacionais, semelhantes acordos eram necessários. A Inglaterra ficaria com o ouro tangível, mas Portugal guardaria o ouro imperecível dos corações, dilatando a sua fé e as suas fronteiras, eternizando o patrimônio das suas tradições e das suas esperanças, no tempo e no espaço. Nessa época, o Rio de Janeiro já eclipsa todas as cidades do Brasil. Ali, ao lado das águas claras e puras do Rio da Carioca, onde os tamoios encontravam sagradas virtudes para a beleza de suas mulheres e para a voz dos seus cantores, ergue-se já o casario imenso que vai descendo do cume dos morros para o lençol arenoso das praias. Ali, sob os céus azuis que cobrem a paisagem tranquila, os governadores podem fazer, com serenidade imperturbável, os seus longos expedientes para a metrópole, e os padres podem rezar beatificamente nos seus breviários entre as paredes coloniais do convento de Santo Antônio. Breviário é um livro que reúne os ofícios que os sacerdotes católicos rezam diariamente. A sociedade tratava de observar as regras de bem viver, de civilidade, nos livros encomendados especialmente do reino. Ao entardecer, não se cuidava de outra coisa que não fosse a iluminação dos oratórios das esquinas, único ponto onde, às vezes, se concentravam alguns transeuntes retardatários que afrontavam, sem receio, os capoeiras ocultos no silêncio das ruas ermas. A presença dos oratórios era constante nas vilas coloniais brasileiras. De origem portuguesa, apresentaram-se de diversas formas, fixos ou portáteis, presentes nos interiores das residências rurais ou urbanas, muitos deles de apurada confecção, ou nas ruas, como elementos arquitetônicos integrados aos edifícios ou praças ou esquinas, como Emmanuel citou, né? Porém, de qualquer modo, às 8 horas da noite não se encontrava mais ninguém pelas vielas escuras, com exceção dos dias de grande gala, em que o governador comparecia pessoalmente às festas populares, guardando-se o cuidado de comparecer a esses folguedos da rua com os elementos preciosos para a iluminação do caminho na sua volta. O Rio de então, como as demais cidades, não só do Brasil, mas também de Portugal, não primava pela higiene e pela limpeza. Os igarapés que conheci
Igarapé é o nome popular utilizado na Amazônia para descrever o curso de água relativamente estreito e pouco profundo. Em outras regiões do Brasil, esses ambientes podem ser chamados de arroio, córregos, riachos ou ribeirão. Então, os igarapés que conheci, ainda em princípio desse século, em algumas pequenas cidades, desculpa, algumas pequenas cidades do norte brasileiro, onde se viam em pleno dia homens e crianças acertando contas com a natureza, localizava-se aí, nos recantos mais afastados das ruas, em grandes valas dentro das quais os pobres escravos depositavam todas as tardes o conteúdo mal cheiroso dos largos potes de barro carregados à cabeça. Alguns forasteiros ilustres que nos visitaram na época arquivaram tristes impressões do Brasil dos vice-reis, cheio dos mais espantosos quadros de imundície. Mas um dos espetáculos mais dolorosos e comovedores são os mercados de escravos, como o do Valongo, onde os miseráveis se amontoavam aos magotes, esperando o comprador que examinava os seus pulsos e os dentes, selecionando os mais fortes para os duros trabalhos das fazendas. Valongo é uma cidade portuguesa localizada na sub-região da área metropolitana do Porto, pertencendo à região do Norte e ao distrito do Porto. Aí se encontravam representantes dos negros de Guiné, de Cambida, de Bengala, que se separavam dos pais e das mães, dos irmãos e dos filhos nos sucessivos martirológios da raça negra, na qual os próprios padres de Portugal não enxergavam os seus irmãos em humanidade, mas os amaldiçoados descendentes de Cã. Até há pouco tempo podia-se ver na Luanda a cadeira de pedra do bispo, de onde um prelado português, um oficial da igreja, abençoava os navios negreiros prontos para fazerem ao mar largo com pesada carga de miseráveis cativos. A bênção religiosa visava conservá-los vivos até aos portos de destino, a fim de que os mais fartos lucros compensassem o trabalho dos hediondos mercadores. Porém, esses mercadores, além da bênção, cercavam-se de outras precauções, amontoando os desditosos africanos nos porões infectos, onde viajavam como animais ferozes trancafiados na prisão, para que não vissem pela última vez os horizontes do berço ingrato em que haviam nascido, vacinando-se contra as dores supremas da desesperação que os arrastaria para os abismos do oceano. Ismael, com as suas hostes do mundo invisível, consegue harmonizar lentamente os interesses espirituais de quantos se haviam localizado na pátria do cruzeiro sob a sua inspiração. A igreja torna-se a protetora necessária da mentalidade infantil daquela época. Os templos da colônia abrem as portas para todos os infelizes e para todos os tristes. Os reinóis, os nativos do reino, organizam festanças periódicas, missas e procissões de fé e alegrias profanas, como as da Serração da Velha. A Serração da Velha é uma antiga tradição popular, integrada nos rituais de passagem, ligada ao simbolismo da regeneração e renovação. A tradição tem lugar durante o carnaval em alguns lugares do Brasil e de Portugal. Em algumas localidades é uma boneca em forma de velha que é carregada para o local onde ela é serrada. Sob as vistas condescendentes da igreja e dos mensageiros do espaço, fazem-se sentir mais fortemente junto dos senhores, amenizando a situação amargurada dos míseros cativos. Sob as suas influências indiretas, organizam-se correntes de filantropia do mais elevado alcance.
Costumes fraternos surgem espontaneamente no seio da população de todas as cidades brasileiras. O hábito de apadrinhar os negros faltosos ou fugitivos nunca é desrespeitado pelo senhor. Reconhece-se o direito de propriedade aos escravos e o costume de ceder um dia ou dois aos trabalhos dos cativos é confirmado por lei em 1700. Intensifica-se o piedoso movimento das alforrias da pia, onde, com um donativo insignificante, os filhos dos escravos são declarados livres. As associações dos negros nas grandes cidades do país para a realização de suas festas de saudade das paisagens africanas são numerosas, com permissão de todas as autoridades. Os festejos originais do rei do Congo são levados a efeito com brilho, às expensas, quer dizer, às custas dos senhores. A igreja no Brasil abre o seu culto para São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, tornando-se um refúgio de suave consolação para os pobres africanos. As ordens religiosas possuíam os seus pretos, que eram bem tratados e jamais poderiam ser vendidos. Nas fazendas, eles eram agrupados em famílias que, a maior parte das vezes, eram plenamente alforriadas em testamento dos proprietários. Todos os hábitos em voga na época são testemunhos da liberdade brasileira, porque em nosso país nunca a emancipação foi impedida por lei, como em outras nações. A filantropia dos brasileiros cedo começou o movimento abolicionista e a prova da profunda assistência espiritual que acompanhava essas ações na pátria do Evangelho é que o Brasil nunca teve um código negro à maneira da França e da Inglaterra. E a verdade espiritual que paira acima das considerações de todos os historiadores é que Ismael preparou aqui a oficina da fraternidade, onde os negros incompreendidos vinham erguer a pátria da sua descendência. Se sofreram nas mãos de alguns escravocratas impiedosos, os seus prantos e sacrifícios iam florescer ao suave orvalho das bênçãos do céu na terra do Evangelho, esclarecendo mais tarde os seus caminhos, quanto os seus corações resignados e sofredores se dilatassem na alma fraterna dos seus filhos e dos seus netos. E assim Humberto termina esse capítulo. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.